pessoal, tudo bom? Meu nome é Caroline Poteria, eu trabalho na TCS tem aproximadamente uns 2 anos. Eu sou analista e desenvolvedora de sistemas .NET. Pessoal, eu vou falar para vocês sobre 4 vídeos do professor Nery. Nesses vídeos, ele vai ensinar vocês a programar utilizando cálculos com informações variáveis. O que são essas informações variáveis? Informações variáveis são as informações que os usuários informam para a gente, para o nosso sistema poder calcular. Por exemplo, um IMC. A gente sabe que o IMC, a gente precisa do peso e da altura. Então, a gente vai criar campos para o usuário na tela, onde o usuário vai informar esse peso e altura, o nosso sistema vai capturar essas informações e vai gerar o cálculo e disponibilizar o resultado para eles. No primeiro vídeo do IMC do professor Nery, que foi o que o Vitor passou para vocês, ele ensina como criar a tela, né? Então ele vai arrastar os campinhos, vai criar os text box, o botão para fazer o cálculo, né? Os text box que vocês informam, o peso e a altura e o botão para vocês fazerem o cálculo. Agora eu vou falar para vocês a parte mais legal dessa história, que é a parte da programação em si, tá? O que eu vou ensinar para vocês? O que eu vou ensinar não, o que o professor Nery vai ensinar para vocês, né? O cálculo do IMC. O IMC, o que é o IMC? O IMC é o Índice de Massa Corpórea. Então, muitas academias, muitos médicos, né, endocrinologistas, nutricionistas, utilizam para falar se a pessoa está abaixo do peso, com peso saudável ou acima do peso. Então, tem toda uma regra, abaixo de 18,5% de gordura no teu corpo, você está abaixo do peso. Se você tiver entre 18,5% e 25%, você está com peso saudável, acima de 25% você está acima do peso. Aí entra os graus de obesidade, 1, 2 ou 3. O IMC, como que ele é calculado? O IMC é calculado, a fórmula do IMC é o peso dividido pela altura elevado a 2, ou seja, a altura vezes ela mesma, tá? Então, o professor Nery vai ensinar para vocês nesse vídeo como criar toda essa programação. No primeiro vídeo, ele cria toda essa parte da programação e ele vai ensinar vocês a exibir na tela o valor para a pessoa. No segundo vídeo, ele vai conversar com vocês sobre o comando if. O que é o comando if? É um condicional. O if, em português, significa se. Então, é uma condição. Se determinado valor estiver abaixo ou acima de outro, ele vai tomar uma ação. Então, nesse vídeo, no segundo vídeo, onde a gente fala para o nosso usuário, né, se ele está acima, abaixo ou com peso normal. Então, o primeiro vídeo faz o cálculo, no segundo ele pega esse cálculo e coloca dentro do nosso if, tá? Vocês vão aprender isso, é bem legal, vocês vão aprender com o professor no vídeo. Onde mais a gente pode usar o se? Por exemplo, quem nunca ouviu da mãe, se você não lavar a louça, você vai apanhar. É a mesma história para programação, tá? Então, a gente usa vários tipos de condição, cada sistema pode ter uma condição diferente. Aí, uma coisa legal para comentar com vocês. Ah, legal, a gente fez um cálculo de IMC, mas onde eu vou usar isso na minha vida? Gente, vocês podem usar em tanta coisa, como eu comentei com vocês. Um médico pode utilizar isso, né, para fazer o cálculo. A gente chega lá, ai, doutor, eu tô me sentindo muito gorda, tal. Ele vai calcular o IMC para você, para falar, não, você não tá gorda. A mulher tem essas coisas, né, de sempre tá gorda. Então, ele vai falar para você, não, você não tá gorda, você tá com peso saudável, né? Você pode usar numa academia sobre isso também. Esses espaços de vida saudável, tipo um Herbalife, por exemplo, também pode utilizar. Então, vocês podem utilizar isso, parece que não, parece um sistema muito simples, mas vocês podem utilizar isso em muitas outras coisas na vida de vocês, tá ok? No vídeo 12, o professor Nery vai falar com vocês sobre o spinner, que não é aquele brinquedinho que tá na moda. O spinner no App Inventor é uma lista, né, já com informações pré-determinadas. Essa lista a gente consegue usar em várias outras coisas, porque a gente consegue informar qualquer coisa dentro dela. Então, a gente pode falar que é uma lista de cores, então a gente pode colocar todas as cores lá dentro, que a gente quiser lá dentro. A gente pode falar sobre time, a gente pode falar sobre locais. Um exemplo para vocês, para ficar talvez um pouco mais simples de entender o que é o spinner, quando você tenta fazer um cadastro, por exemplo, num site de loja, sempre tem uma opção lá, estado, né, o F. Aquela lista que aparece em todos os estados, aquilo é o spinner pra gente no App Inventor. Para vocês talvez entenderem um pouquinho mais, para quem estiver tendo um pouquinho de dificuldade de entender um pouquinho mais sobre o spinner, eu vou deixar para vocês no Campus Comune um link do próprio site do App Inventor com um exemplo, né, melhor, um pouquinho melhor, mais trabalhado, de como utilizar o spinner e para que ele serve, tá ok? Acessa lá, pessoal!
Pessoal, no vídeo 13, o professor Nery vai ensinar vocês a utilizando a regra de 3, a fazer um cálculo de venda de um produto, tá? Então, o usuário vai informar na tela para vocês o valor que ele comprou e o percentual que ele quer de lucro. E com isso, vocês vão calcular por qual valor que ele tem que vender aquele produto, tá? Então, a gente vai fazer uma regra de 3 inversa. Nesse caso, a gente tem os percentuais e a gente vai calcular o valor que a gente quer, o X, né, vai ser o valor obtido. Como vocês estão desenvolvendo um sistema para comércio, vocês vão perceber que esse tipo de sistema, esse tipo de lógica, a gente pode utilizar para vários outros tipos de sistema, para vários tipos de variáveis, vertentes de comércio, tá? Por quê? A gente pode fazer um sistema para um fornecedor, a gente pode fazer um sistema para o cliente, a gente pode fazer um sistema para o comerciante. Por exemplo, você chega na padaria, o dono da padaria quer vender o pão dele por um preço bacana, um preço que ele obtém um lucro e um preço que não fique ruim para as outras pessoas poderem comprar. Então, ele pode usar esse sistema que vocês vão fazer para calcular o valor ideal para vender um pão, por exemplo. Com esses vídeos, vocês vão perceber que o principal trabalho do desenvolvedor em todo esse processo é ter uma boa lógica. Por quê? Porque se a gente tiver uma boa lógica, a gente consegue desenvolver um bom sistema. Não existe lógica igual, tá? Então não adianta a gente querer olhar um colega do lado, vou copiar o dele que o dele ficou melhor. Não, porque ninguém pensa igual. Então cada pessoa tem uma lógica diferente. O que vale, uma coisa que é bacana, é aproveitando o trabalho em equipe que vocês estão tendo e conversar com o colega do grupo, com o colega do grupo do lado, para tentar trabalhar uma lógica, né, que seja boa para ambos, né, se for, né, coisas iguais, uma lógica boa para ambos, para que vocês consigam chegar num sistema o mais reaproveitável possível. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse projeto. A gente está fazendo de todo o coração, porque a gente quer ver vocês como bons profissionais no futuro e quem sabe trabalhando aqui com a gente. Vem, pessoal, a gente está esperando.